Sei que comparar dois filmes não é um dos melhores jeitos de se analisar cinema, mas quando um filme, depois de Cannes, passa a ser vendido como o Taxi Driver do século XXI, fica difícil desvincular os dois, que são tão semelhantes em alguns pontos, mas diferentemente grandiosos em outros. E é isso que faz o You Were Never Really Here se tornar genuíno ao te fazer esquecer qualquer comparação. Realmente são usadas algumas estruturas de histórias parecidas nas duas obras, como o arquétipo de personagem dos protagonistas, ambos depois de servir o exército entrando em uma crise existencial, mas por causas diferentes, o Travis Bickle pela solidão e o Joe pelos traumas de guerra, que se espalham tanto no seu corpo quanto na sua mente, com os dois também vivendo em uma Nova York decadente, além do tema principal das tramas, a pedofilia, abordada no Taxi Driver como algo que acontece por acaso, enquanto que no You Were Never Really Here é um dever que o Joe adotou para sua vida, que você vai entendendo durante o filme, ao se tornar um assassino de aluguel que resgata crianças desaparecidas. Mas como eu disse, são as diferenças desse filme com o do Scorsese que o faz grande, e elas são vistas logo no início, no Taxi Driver, com você tendo a visão do protagonista através da narração, expondo a opinião dele sobre o mundo em que vive. E aqui temos um ambiente familiar, com o Joe inquieto na casa da sua mãe, se sufocando em um saco de plástico, manuseando perigosamente um canivete, algumas vezes se arriscando, mas sem perceber o risco. Também a La Psicose, que ele e sua mãe gostavam de assistir juntos, com a conexão dos dois sendo feita simbologicamente, sem precisar ficar falando que um ama o outro ou que ela é tudo pra ele, mas com os dois cantando uma música de ninar enquanto fazem uma atividade tipicamente materna juntos, tornando Joe um personagem que não é forte, sabendo onde está e tendo a situação sob controle, como visto muitas vezes, e sim perdido dentro de si mesmo. E a atuação do Joaquin Phoenix, que é uma das coisas mais genuínas que eu já vi no cinema, possivelmente o maior desafio da sua carreira, porque ali ele não tinha falas ou outro personagem falando por ele, apenas com seu rosto, seu comportamento e a edição do filme te contando como é aquela pessoa, com todos os seus traumas e suas desconexões com o mundo em que vive, além da trilha sonora composta pelo Johnny Greenwood, que não é apenas algo para te deixar no clima que o filme tá te passando, mas também te contando a história, com as cenas de carro do Joe olhando para aquela cidade e a música em um ritmo, quando de repente o ritmo é quebrado, mas continuando normalmente de novo, mostrando como são os pensamentos do Joe, não seguindo o ritmo certo e previsível, também com violinos tocando de uma maneira perturbada quando o Joe sai de si e começa a reviver os seus traumas, que são bem parecidos com algumas obras do Penderecki, possivelmente porque o Johnny é um grande fã dele. Existe uma coisa que eu já falei e que é essencial quando se faz filmes, ter boas ideias de como contar uma história, e esse filme é cheio disso, como nessa cena em que ele é mostrado tudo pelas passagens das câmeras de segurança, trazendo suspense para o que vai acontecer, por você não estar acompanhando todo o movimento do personagem, além da música ambiente da cena, que como corta de uma câmera para outra, também tem quebras na sequência da música, que é doce e meiga, estando alta para abafar o que acontecia naqueles quartos de hotel. Esse filme é violento e pesado, ainda mais com os temas que ele aborda, mas não tirando a seriedade da história com aquelas cenas de violência que são legais de assistir, com a edição não te mostrando elas pra te focar no que realmente importa, que é a história, que por outro lado nos fazem assistir cenas deploráveis e traumatizantes, te entregando o peso das ações dele no decorrer do filme, que retrata a vida de um personagem que é quieto, mas sem arrastar a edição da história pra te contar isso, e sim deixando ela fluida e com uma alta empatia pela trama até o último minuto dessa 1h30 de filme. A diretora do filme, Lynne Ramsay, também é a diretora do Precisamos Falar Sobre Kevin, que é um filme cheio de significados e simbologias, como as cores usadas no decorrer do filme, o que fez as pessoas ficarem buscando muitos significados sobre o final do You Were Never Really Here, que segundo a própria diretora só fecha o filme, com todas as simbologias sendo espalhadas pelo decorrer da trama para te contar a história que acabou de terminar, também com ela falando que durante a produção do filme, mesmo sabendo que contava com nomes tão competentes como Johnny Greenwood na trilha sonora e o Joaquin Phoenix como seu protagonista, sempre estava anestesiada disso, ficando estressada e aterrorizada com o filme, que não seguia convenções pregadas aos 7 eventos, com ela se recusando a dançar no ritmo criado por quem quer que seja, e sim no seu próprio, porque segundo ela mesma, é daí que vem as boas ideias.